Um grupo que já vinha trabalhando na Universidade de São Paulo, eles tinham a missão de ter uma tabela nacional de composição de alimentos. Coordenado pelo professor Franco Maria Lajolo, começaram-se as primeiras iniciativas e o objetivo desse projeto era um projeto chamado Projeto Integrado de Composição de Alimentos, que deu início à produção de dados nacionais. Esse projeto foi crescendo, os vários grupos se fortaleceram e passaram a analisar os alimentos brasileiros e nos fornecer essas informações, tá? E aí, depois é que surgiu a tabela de composição de alimentos nacional. Focamos na divisão da tabela em duas bases de dados diferentes. A primeira base de dados, que é para avaliação da ingestão do consumo de nutrientes. A nossa intenção sempre foi que as pessoas pudessem analisar o que se consome no Brasil com dados brasileiros. Porque eles coletam dados da população brasileira a respeito de consumo alimentar, mas ele tem que analisar essas informações com softwares baseados em tabelas de outros países, não são dados nacionais. Então, a nossa ideia sempre foi oferecer para esses pesquisadores e para a população uma base mais abrangente em termos de componente, em termos de variedade e número de alimentos, para que esses dados pudessem ser avaliados com os alimentos que realmente são produzidos, comercializados e consumidos aqui. Estamos atualmente com 1.900 alimentos, mas a gente pretende ainda ampliar isso. E isso serve para quê? Para que você consiga, selecionando os alimentos da sua dieta, você consiga consultar e saber quanto você está ingerindo daqueles componentes. Essas informações podem ser utilizadas tanto pelos profissionais da saúde, de indústria, mas também pode ser utilizado pela população, porque ele vai estar disponível no website. Então, um dos pontos que a gente trabalhou para chegar no final nessa base de dados para avaliação da ingestão de nutrientes foi o cálculo de receitas. A inclusão de preparações na base de dados é fundamental. Por quê? Porque os indivíduos na prática eles não consomem os alimentos crus e também não consomem muitas vezes os alimentos de forma isolada. Esses alimentos eles estão compondo uma preparação. Então a gente foi buscar na pesquisa de orçamentos familiares aquelas preparações mais consumidas pela população brasileira para que essas pudessem ser incluídas na base de dados para avaliação de ingestão de nutrientes. Além da base de dados para avaliação da ingestão de nutrientes, nós temos também a base de dados de biodiversidade. Nessa base de dados de biodiversidade, a gente pode encontrar a composição para diferentes tipos de um mesmo alimento, então diferentes cultivares, por exemplo, de manga, a gente tem informações, e também alimentos que são tipicamente brasileiros. Ao fazer a consulta ao site, a pessoa vai encontrar o quê? Um banco de avaliação de ingestão de nutrientes com 34 componentes, certo? Esse é o banco mais completo disponível no site. Então ele vai ter informação de composição centesimal, carboidratos, proteína, lipídio, fibras, vitaminas e minerais. Além disso, está disponível no site também um banco de biodiversidade e tabelas complementares também, que a pessoa pode fazer a consulta online ou ela pode também fazer o download. Fazer a busca da informação quando ele entrar no site, talvez ele não queira saber a composição inteira de um alimento, como nutricionista ou profissional. Ele só vai lá entrar buscar uma informação do dia a dia dele. Dentro do site tem essa funcionalidade no final do site. A pessoa quer saber quanto de energia tem o café da manhã dela e vai colocar lá, eu consumi 1 xícara de café com leite, mais o açúcar, um pão francês e a manteiga, e o site vai retornar o valor de energia que ela consumiu naquela refeição. Atualmente, o nutricionista tem acesso à informação de avaliação de ingestão de nutrientes através do site, que ele pode usar tanto para avaliar a ingestão, como também para fazer a prescrição. Uma aplicação direta dessa base de dados seria a construção de uma ferramenta computacional, que é o que está sendo feito neste momento. Então, essa ferramenta vai estar disponível para o nutricionista, no consultório, ao atender um paciente. Esse nutricionista vai ter condições de avaliar a ingestão de nutrientes do paciente, mas também a ferramenta vai permitir a elaboração de planos alimentares personalizados, considerando então a recomendação nutricional e as preferências alimentares desse paciente também. A tabela brasileira de composição de alimentos é um dos eixos do FORC, com 1.900 dados atualizados e completos. E o que eu espero para o futuro? A base já está todinha montada. Agora, simplesmente essas informações precisam ser atualizadas, continuamente atualizadas, porque nós sabemos que os dados de composição de alimentos, eles são dinâmicos. Então, espera-se que o FORC dê continuidade na atualização dessas informações.